Agora se vê em toda parte. Postagens em redes sociais sobre como os homens são escória. Perfis de relacionamento listando o que os homens devem parar de fazer. Sessões de comentários cheias de formas criativas e novas de insultar a masculinidade. E a maioria dos homens pensa que isso é ódio real, uma emoção genuína ou uma raiva profundamente enraizada. Mas aqui está o que você não está entendendo. A maior parte desse ódio nem sequer é sobre você. Não é pessoal, não é emocional, é puro teatro. Deixe-me explicar o que está acontecendo realmente quando você se depara com essa aparente hostilidade, porque uma vez que você vê o jogo, não consegue mais deixar de vê-lo. O maior erro de leitura que os homens cometem é assumir que a hostilidade feminina provém de um sentimento real. Você pensa que quando alguém posta "os homens são lixo", a pessoa está ali sentada espumando de raiva. Mas observe de perto. 5 minutos depois, elas estão deslizando para a direita em aplicativos de relacionamento. Não estão com raiva, estão atuando. É como ver alguém interpretar um personagem em um filme e pensar que é assim que a pessoa é na realidade. Tive um cliente que me mostrou as redes sociais da ex, postagem após postagem sobre masculinidade tóxica, privilégio masculino e como os homens são emocionalmente atrofiados. Ele estava devastado, pensando que ela o odiava de verdade. Depois, ele a viu marcada em uma festa, rindo e flertando com 3 caras diferentes. O ódio era uma bijuteria usada para aparentar e retirada quando convinha. Este fenômeno da hostilidade como entretenimento está em toda parte. Algumas descobriram que declarações provocativas sobre os homens geram um engajamento massivo. Mais curtidas, mais comentários, mais compartilhamentos. Não é ativismo, são algoritmos. Não estão expressando um ódio genuíno. Estão jogando um jogo onde a indignação equivale à atenção e a atenção equivale à validação. Pense nisso como luta livre profissional. Os lutadores não são inimigos de verdade. São artistas dando um espetáculo para uma audiência. A raiva é coreografiada. Os insultos têm roteiro. E você, o homem confundido que leva isso para o lado pessoal, é como alguém que pula no ringue achando que é uma luta real. O comportamento impulsionado pelo feedback social é puramente mecânico. Alguém posta algo levemente crítico aos homens e consegue 50 curtidas. Na próxima vez vai mais pesado e consegue 200. Na terceira postagem, está escrevendo manifestos sobre a obsolescência masculina e conseguindo milhares de reações. Não estão ficando com mais raiva, estão seguindo o rastro de migalhas de dopamina. Essa imitação de atitudes populares torna-se uma estratégia de sobrevivência em certos círculos sociais. Se todos ao seu redor se unem através de queixas sobre os homens, ou você se une ou se torna um pária. Não é convicção, é conformidade. É como rir de uma piada que você não entende porque todo mundo está rindo. Aconselho mulheres que admitem, em particular, que não acreditam nem na metade do que postam sobre os homens. Mas seu grupo de amigas espera isso. Sua comunidade online recompensa isso. Sua identidade agora depende disso. Estão presas em uma atuação que não podem parar sem perder seu status social. A dinâmica de aprovação por meio da superioridade é inebriante para pessoas que se sentem impotentes em outras áreas. Se você não consegue subir no trabalho, ao menos pode se sentir superior aos homens tóxicos na internet. Se tem problemas para encontrar um parceiro, deve ser porque os homens são defeituosos, não por suas escolhas. É mais fácil reivindicar superioridade moral do que escalar montanhas reais. Esse fingimento intelectual disfarça a insegurança como perspicácia. Usar uma linguagem acadêmica sobre estruturas patriarcais e masculinidade hegemônica faz com que uma frustração básica pareça profunda. Mas se você tirar o vocabulário, muitas vezes é apenas um "estou irritada porque as coisas não saem como eu quero". A complexidade é a camuflagem da simplicidade. A crueldade do fenômeno da insígnia social é particularmente tóxica. Debochar publicamente dos homens torna-se a prova de pertencimento ao clube das empoderadas. Quanto mais mesquinho o comentário, mais libertada você parece. A gentileza com os homens é vista como fraqueza. A compreensão é vista como uma traição à causa.
Vi isso acontecer em tempo real em um jantar. Uma mulher fez um comentário gentil sobre como seu marido era prestativo. As outras mulheres começaram imediatamente a zombar sobre como ela tinha sofrido lavagem cerebral e que era uma pick-me, até que ela se juntou às zombarias contra ele. Seu apreço genuíno foi pressionado pelo grupo até se tornar desprezo performático. A falta de gentileza retratada como confiança é especialmente prejudicial. Ser dura com os homens é redefinido como ser forte e conhecer seu valor. Mas a verdadeira confiança não precisa rebaixar os outros. A verdadeira força não requer crueldade. O que chamam de empoderamento é, muitas vezes, apenas mesquinhez com um marketing melhor. O ideal do desapego emocional é a parte mais prejudicial. Preocupar-se com os sentimentos dos homens torna-se vergonhoso. Ter empatia pelas lutas masculinas é visto como centrar os homens. O status mais alto é para quem consegue ser mais indiferente à dor masculina. As lágrimas masculinas tornam-se o final de uma piada, não uma experiência humana. Essa frieza emocional é apresentada como força, mas não é força, é uma armadura. E uma armadura que nunca é tirada torna-se uma prisão. Essas pessoas perdem a capacidade de se conectar autenticamente com metade da população humana, porque a vulnerabilidade poderia comprometer sua imagem. A escada da competição social neste espaço é previsível e devastadora. O nível 1 começa de forma bastante inocente. Brincadeiras leves sobre como os homens não têm noção. Não encontram as coisas na geladeira. O clássico humor do pai atrapalhado. Parece inofensivo, até afetuoso. Mas é a porta de entrada para algo mais sombrio. O nível 2 escala para educar os homens sobre seu privilégio. O tom passa de brincalhão para condescendente. De repente, cada comportamento masculino precisa de correção. O mansplaining, o manspreading. Tudo o que é masculino torna-se o inimigo. O papel de salvadora proporciona superioridade moral enquanto se mantém uma negação plausível sobre a hostilidade. O nível 3 abandona qualquer pretensão. Deboche aberto disfarçado de empoderamento. O matar todos os homens torna-se uma piada. As estatísticas de suicídio masculino viram piadas. A solidão dos homens é apresentada como um karma merecido. A crueldade está nua, mas envolta na bandeira da justiça social. Qualquer um que objete é rotulado como frágil. O nível 4 representa a desumanização completa. Indiferença total à humanidade masculina. Os homens tornam-se personagens não jogáveis, NPCs, em sua visão de mundo. São NPCs sem vidas interiores que valham a pena considerar. A dor de um homem não é apenas irrelevante, é divertida. Suas lutas não são apenas descartadas, são celebradas. É aqui que a empatia morre completamente. Cada degrau nesta escada concede mais pontos sociais, mas custa mais humanidade. A mulher no nível 4 pode ter milhares de seguidores torcendo por ela, mas perdeu a capacidade de formar conexões genuínas com metade da espécie. Ela ganhou o jogo, mas perdeu sua alma. Isso é o que a maioria dos homens não percebe. Essa rivalidade entre mulheres impulsiona grande parte da hostilidade. Realmente não é sobre vocês. Vocês são a bola no jogo delas. Cada mulher tenta demonstrar que precisa dos homens menos que as outras. Cada uma atua com mais independência. Cada uma compete pela coroa de ser a mais emocionalmente indisponível. A competição para ver quem se importa menos com os homens torna-se absurda. Uma diz, não respondi a ele em 3 dias. Outra diz, isso não é nada, eu dei ghosting no meu depois de 6 meses. Uma terceira diz, amadoras, eu consegui que o meu pagasse minhas férias e depois o bloqueei. Não estão compartilhando experiências. Estão comparando placares em um jogo onde a crueldade equivale a pontos. Essa competição pelo desapego emocional cria uma corrida para o abismo. Quem consegue ser mais fria? Quem consegue se importar menos? Quem pode causar mais dano permanecendo inafetada? É como ver pessoas competindo para ver quem consegue estar mais quebrada, enquanto chamam isso de plenitude. A erosão da identidade emocional é trágica de se ver. Qualidades que antes tornavam os relacionamentos bonitos, a ternura, o cuidado, a inteligência emocional,
são descartadas como comportamento tradicional ou de pick-me. As mesmas coisas que criam conexão são sacrificadas no altar de parecer forte. A sensibilidade torna-se um fardo. O cuidado torna-se fraqueza. O amor torna-se um trunfo que você entregou ao inimigo. A riqueza da vida emocional é trocada pela pobreza de uma guarda perpétua. Ganham a competição, mas perdem a capacidade de experimentar aquilo pelo que estão competindo. Vejo mulheres destruindo sua própria capacidade de alegria em busca desse ideal. Treinam-se para não sentir, para não se importar e para não precisar. Depois se perguntam por que estão vazias. Você não pode anestesiar as emoções de forma seletiva. Quando você anula a vulnerabilidade para evitar a dor, também anula a capacidade de sentir uma felicidade profunda. A propagação dessa tendência cultural ocorre por pura mímica. Uma influencer diz que os homens são escória e consegue 1 milhão de visualizações. De repente, todo mundo diz isso. Não porque pensaram ou vivenciaram, mas porque é isso que é recompensado. É moda ideológica. Usa-se porque é tendência, não porque serve. As redes sociais aceleram essa propagação exponencialmente. Para o algoritmo, não importa se a emoção é real, importa apenas o engajamento. A raiva gera engajamento. A indignação gera engajamento. Assim, o sistema recompensa e amplifica a hostilidade, independentemente da autenticidade. As máquinas estão ensinando os humanos a odiar por cliques. As meninas veem as mulheres mais velhas agindo com essa hostilidade e pensam que é normal. Aprendem que gostar de meninos é vergonhoso, que querer atenção masculina é desesperador e que apreciar a masculinidade é uma traição. Quando chegam à idade adulta, a programação é tão profunda que não conseguem distinguir entre o sentimento autêntico y a atitude fingida. La transformación de los movimientos ideológicos muestra esto claramente. Lo que comenzó como quejas legítimas sobre la desigualdad se transformó en una competición por ver quién puede ser más víctima. Los objetivos originales de equidad se perdieron en la actuación de superioridad. Los problemas reales se convirtieron en accesorios en un juego de estatus. Movimientos que empezaron buscando justicia, ahora buscan aplausos. En lugar de resolver problemas, crean contenido. En lugar de construir puentes, construyen marcas. La causa se vuelve secundaria a la representación de la causa, y los hombres que se lo toman en serio interactúan con el teatro como si fuera la realidad. Los objetivos morales se desvanecen por completo, reemplazados por el posicionamiento social. Ya no se trata de crear un mundo mejor, se trata de ser vista como alguien que quiere un mundo mejor. La apariencia de virtud se vuelve más valiosa que la virtud real. La actuação de que te importa importa mais que o cuidado genuíno. Para os homens, o desapego emocional torna-se uma proteção necessária. Uma vez que você entende que é uma atuação e não algo pessoal, para de morder a isca. Aquela postagem sobre os homens serem inúteis não é sobre você, é sobre ela obtendo validação de estranhos. Aquele comentário sobre a incompetência masculina, ela está competindo por curtidas, não fazendo uma crítica legítima. Pare de interpretar a provocação em redes sociais como uma emoção genuína. É mais parecido com um videogame onde se ganham pontos, gerando reações. Seus sentimentos feridos são a pontuação máxima dela. Sua resposta defensiva é a vitória dela. O único movimento vencedor é não jogar. Mas aqui está o problema mais profundo. Os homens continuam buscando lógica em uma atuação emocional. Você está tentando debater com alguém que não está discutindo, mas dando um espetáculo. Você está levando fatos para uma briga de sentimentos. E nem mesmo sentimentos reais, mas fingidos. O falso consolo da racionalização deve acabar. Os homens continuam inventando explicações nobres. Deve ter sofrido muito. Está processando um trauma? Ou a sociedade falhou com ela? Talvez. Ou talvez ela simplesmente descobriu que atacar os homens faz com que ela seja convidada para festas melhores. Nem tudo tem raízes psicológicas profundas. Às vezes é apenas oportunismo. Essa necessidade de encontrar significado na hostilidade mantém os homens presos. Você acha que, se puder entender a dor por trás disso, poderá consertá-la. Mas e se não houver dor?
E se for apenas seguir uma tendência? Você está tentando curar uma ferida que não existe enquanto o problema real, a atuação social, permanece sem solução. Os homens criam teorias elaboradas sobre por que as mulheres os odeiam, em vez de aceitar a verdade mais simples. Elas não odeiam. A maioria está apenas jogando um jogo que recompensa agir como se odiassem. Não é um trauma profundo, nem a opressão social que causa esse comportamento. São os algoritmos das redes sociais e a pressão do grupo. A inversão dos papéis emocionais é particularmente irônica. A mesma indisponibilidade emocional que antes era criticada nos homens, agora é celebrada nas mulheres. Ser fria, selvagem ou implacável são agora elogios. Os mesmos traços que supostamente tornavam os homens tóxicos são agora empoderamento feminino quando as mulheres os praticam. Ela se apaixonou, torna-se um insulto. Ela não precisa de ninguém, torna-se uma aspiração. O entorpeimento emocional que antes era visto como uma disfunção masculina é agora força feminina. Mas disfunção é disfunção, independentemente do gênero. Um coração partido não se torna saudável só porque está na moda. Veja como isso se desenrola nos relacionamentos. As mulheres fingem indiferença enquanto desejam desesperadamente uma conexão. Os homens fingem que nada os afeta enquanto anseiam por intimidade. Ambos os lados são atores, esquecendo sua obra interior, fazendo atuação de método tão intensamente que se perderam no papel. A ilusão de poder que isso proporciona é temporária, na melhor das hipóteses. Claro, debochar dos homens na internet pode dar um pico rápido de superioridade. Mas e depois? Você vai para a cama sozinha, acorda sozinha e enfrenta a vida sozinha. A validação de estranhos não te aquece. As curtidas não retribuem o amor. A verdadeira confiança não vem de derrubar os outros, vem de construir a si mesma. Mas construir é mais difícil do que destruir. Crescer é mais difícil do que debochar. Então tomam o caminho fácil do escárnio e se perguntam por que isso não leva a nada satisfatório. A satisfação temporária da validação pública torna-se um vício. Cada postagem precisa ser mais provocativa que a anterior. Cada opinião precisa ser mais incendiária. A atuação exige escalada e a escalada exige desconexão da realidade. No final, você está tão longe da emoção autêntica que não consegue encontrar o caminho de volta. A redescoberta da plenitude emocional só vem ao abandonar o jogo. Algumas mulheres estão começando a perceber que a conexão genuína com os homens, o companheirismo real, o amor real, a intimidade real, vale mais do que toda a validação das redes sociais do mundo. Mas admitir isso publicamente seria um suicídio social em seus círculos. Aconselho mulheres que estão saindo com homens em segredo, enquanto publicamente fingem ódio por eles. Levam vidas duplas porque a felicidade autêntica não é aceitável em sua esfera social. Descobriram que um relacionamento masculino real traz uma alegria que a supremacia feminina nunca traria, mas não podem dizer isso em voz alta. Essas mulheres descrevem a exaustão de manter a fachada, ter que controlar suas reações genuínas, ter que lembrar qual versão de si mesmas devem ser em cada contexto e ter que odiar publicamente o que amam em particular. A dissonância cognitiva as está deixando literalmente doentes. A verdadeira força feminina não reside na rejeição, mas no discernimento. Não na frieza, mas na sabedoria sobre quando ser calorosa. Não na independência dos homens, mas em escolher a interdependência correta. O poder real está em ser capaz de se conectar autenticamente, mantendo seus padrões. Mas expressar essa força real é visto como fraqueza na cultura atual. Admitir que você quer a proteção de um homem é problemático. Apreciar a provisão masculina é antiquado. Desejar um romance tradicional é opressão internalizada. As mesmas coisas que criam relacionamentos satisfatórios são rotuladas como traição. A autenticidade emocional traz uma satisfação que a aprovação pública nunca poderá dar. Aquele momento de conexão genuína com um parceiro, aquela sensação de ser realmente vista e aceita, aquele conforto do companheirismo real. Nenhuma quantidade de comentários "arrasou, rainha" pode substituir isso. Mas dizer isso publicamente faz com que você seja excomungada da Irmandade.
A verdadeira força feminina reside na coragem de ser vulnerável, de admitir a necessidade sem se sentir diminuída, de receber proteção sem se sentir fraca e de dar amor sem ficar contando pontos. Mas isso requer abandonar a atuação de invulnerabilidade que as redes sociais recompensam. O aparente conflito entre homens e mulheres é em grande parte fabricado. A maioria das mulheres não odeia realmente os homens. A maioria dos homens não é realmente tóxica. Mas a representação do conflito capta mais atenção do que a realidade da cooperação. O drama vende melhor que a harmonia. A indignação se espalha mais rápido que a compreensão. Pense em suas interações na vida real frente ao discurso online. Pessoalmente, a maioria dos homens e mulheres se dá bem. Trabalhamos juntos, rimos juntos e construímos juntos. Mas online é uma guerra de gêneros, 24/7. Por quê? Reconhecer esta ilusão permite que ambos os lados se retirem. Os homens param de levar a hostilidade performática para o lado pessoal. As mulheres param de se sentir pressionadas a interpretá-la. O exaustivo teatro do ódio de gênero pode finalmente ser encerrado. Mas isso requer admitir que todos fomos manipulados por algoritmos projetados para lucrar com a divisão. A reflexão central é esta: o conflito aparente é mais encenado do que genuíno. Homens e mulheres reais, longe das telas, ainda gostam uns dos outros na maioria das vezes, ainda se apaixonam, ainda formam famílias e ainda criam coisas belas juntos. A guerra de gêneros online é uma atuação que a maioria das pessoas está cansada de assistir e exausta de interpretar. A prova é, na verdade, bastante simples. Quando alguém agir com hostilidade, responda com uma autenticidade tranquila. Não discuta com a atuação. Não te defenda de ataques teatrais. Simplesmente seja você mesmo de forma genuína e sem pedir desculpas. O segredo de por que as mulheres odeiam os homens é que a maioria não odeia. Estão interpretando um personagem que obtém recompensas sociais. Estão seguindo um roteiro que promete empoderamento, mas entrega isolamento. Estão competindo em um jogo onde todos perdem. A verdadeira tragédia não é o ódio encenado, é o que ele impede. Cada momento dedicado a agir com hostilidade é um momento que não é dedicado a construir uma conexão. Cada emoção genuína suprimida por pontos sociais é um pedaço de humanidade entregue. O futuro pertence às pessoas corajosas o suficiente para serem genuínas. Pare de perguntar: por que as mulheres odeiam os homens? E comece a perguntar: por que algumas pessoas fingem ódio por recompensas sociais? Se esta análise do teatro digital entre homens e mulheres mudou sua forma de ver o feed das suas redes sociais, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos expondo os jogos psicológicos e os roteiros culturais que tentam nos manter divididos. Vamos escolher a realidade em vez da atuação. A próxima análise profunda sobre a verdade que não querem que você veja chegará em breve.